O Milionário e o Mendigo Negro, uma história de superação e esperança. Chovia faz horas. A cidade, enrolada em neblina cinza, parecia sufocada. O som pesado das gotas batendo no asfalto ressoava como um tambor de alerta. Roberto Antunes, aquele nome que revelava riqueza e poder, caminhava lento pelo bairro mais esquecido que sua fortuna nunca tocou. O terno caro encharcado, o passo hesitante. Ninguém esperava ver o homem milionário cruzando ali, em meio a quebradas onde o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Então, no meio da rua lamacenta, apareceram as duas meninas, Lia, de olhos grandes demais para a idade, e Luna, com um jeito de quem já viu o inferno, mas tentava esconder. Suas roupas sujas, os cabelos embolados, as mãos estendidas tremendo, implorando por ajuda. Beatriz, a mãe delas, estava doente, muito doente. Roberto sentiu o nó apertar na garganta quando avistou no pulso da mulher uma pulseira de miçangas, cores vibrantes, um presente esquecido há anos, quando ainda acreditava num futuro diferente. Ali, em um instante congelado de chuva, a distância que o dinheiro criara desapareceu. Uma ligação crua, batida no peito, uma lembrança quase enterrada, ressurgindo em meio à lama e à dor. Sem pensar, virou-se e ajudou a mulher cambaleante. Na pressa desesperada, cláusulas do passado começaram a se repetir face a face. Quem eram aquelas meninas? Como estavam ali, tão perto e distantes? A resposta veio como um soco. Lia e Luna eram suas filhas, escondidas, negadas. Um segredo trancado pela família, como um monstro que ninguém queria confrontar. Enquanto o carro cortava as ruas escuras, Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Uma mistura amarga de culpa, medo e urgência. Beatriz respirava com dificuldade, e as meninas olhavam para ele com esperança e medo misturados. Era o passado atacando o presente. Era uma chance, ou talvez a última. Mas a sombra da família crescia. Alianças podres, ameaças veladas prometendo separação e silêncio eterno. Roberto sabia que não seria fácil. Júlia, a jornalista obstinada que começava a investigar a história, estava de olho. E ela podia ser a pedra que esmagaria aquele castelo de mentiras. Uma mulher que buscava a verdade, que poderia trazer luz, ou expor tudo para desespero dele. O relógio acelerava. O destino de Beatriz pendia por um fio. O coração de Roberto apertava cada vez mais, envolto nessa tempestade de segredos enterrados e emoções esquecidas. Ele estava ali, no meio do caos, com uma decisão que poderia mudar tudo. Lutar para recuperar o que perdeu, ou se deixar afundar novamente no silêncio que o aprisionou por tantos anos. E no instante em que a sirene do hospital ecoou cortando a noite, Roberto sentiu o peso do mundo nos ombros. As escolhas que faria seguir podiam ser o fim de tudo, ou o começo de uma luta pela verdade e pelo amor que ele jamais deixou de sentir. O que será de Lia, Luna e Beatriz? Até onde Roberto estará disposto a ir para enfrentarem juntos os fantasmas da família? Ainda não sabemos. Só o tempo dirá. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio acelerava e o destino de Beatriz pendia por um fio. Roberto estava absorvido em pensamentos, lutando contra a tempestade de emoções que o envolvia, quando um grito ecoou pela noite. Ele virou-se, paralisado. As meninas também se viraram, os olhos arregalados, enquanto uma figura emergia da escuridão. Era um homem, alto e envolto em uma capa negra. Sua presença parecia assustadora e ameaçadora. Roberto! A voz do homem cortava a chuva como uma faca. Precisamos conversar. Roberto congelou. O homem na sua frente era Samuel, um antigo amigo do passado, alguém que tinha parte nos segredos da sua família. O rapaz havia desaparecido, arrastando consigo histórias de traição e promessas quebradas. O que você quer, Samuel? Agora? Sua voz era uma mistura de raiva e confusão. É sobre suas filhas. Balançou a cabeça, olhando rapidamente para as meninas. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O coração de Roberto disparou. Sentiu o nó na garganta se apertar novamente. Que verdade? Fale logo! A urgência na voz dele era palpável. Samuel olhou ao redor, como se esperasse que alguém pudesse ouvi-los. A mãe delas, Beatriz, não é quem você pensa que é. E, por favor, não me faça explicar agora. Mas ela não se chama Beatriz. Essa mulher, a mulher que você acha que está salvando, na verdade, tem um passado sombrio. Um passado ligado à sua família. O mesmo passado que a levou a você. As palavras o golpearam como um soco no estômago. O que você está dizendo? A Beatriz não. Ela não pode ser quem você diz. Ela está doente, lutando por suas filhas. Sim, ela está doente. Doente de culpa. E suas filhas não são apenas suas. Não são apenas suas, Roberto. A revelação fluiu, rápido, como uma enxurrada. Elas têm mais ligaduras do que você imagina. Segredos. A verdade está enterrada em mentiras que você nunca quis enfrentar. No instante em que as palavras de Samuel se instalaram na mente de Roberto, a realidade se congeleou. Ele olhou novamente para Lia e Luna. Os rostos angelicais, agora tingidos de preocupação, refletiam a incerteza. O que Samuel dizia fazia sentido. Era claro demais, dolorosamente claro. Mas o que isso realmente significava? Beatriz desistira de lutar essas batalhas pessoais. Quantos outros segredos ela escondia? O passado começava a ressurgir, carregando sombras que cobrarão seu preço. O que havia entre eles, tudo o que Roberto construiu em torno de sua nova vida, tudo era um castelo de cartas prestes a desmoronar. E enquanto a sirene do hospital ainda ecoava, uma sombra se projetou sobre o que ele acreditava ser verdadeiro. O que mais estava escondido? E até onde essa verdade marcava o caminho para uma separação inquebrável? Antes que ele pudesse formular uma resposta ou uma pergunta, o barulho de sirene se aproximava, cortando a noite e mergulhando tudo em caos novamente. Roberto sentiu como se o chão estivesse se afastando sob seus pés. Ele caiu, mas se levantou rapidamente, o olhar fixo em Samuel e nas meninas. O que você está escondendo? Conteste, Samuel. Diga-me. Mas o homem parecia hesitar, um pálido sorriso se formando. A verdade é uma coisa complicada, Roberto. Às vezes, podemos não querer saber o que ela guarda. Prepare-se. O que vem por aí pode destruir tudo o que você ama. Com essas palavras, a noite ficou mais escura e o peso da revelação pairou no ar, deixando Roberto em um estado de incerteza e temor. Ele sabia que nada seria mais como antes. O que aconteceria agora?
o que lhe faria a seguir. Nesse momento, a confusão reinava, e o futuro se desenhava como um labirinto de escolhas e consequências. Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés, as palavras de Samuel ecoando em sua mente como um sino. Elas têm mais ligaduras do que você imagina. A tensão era palpável, o ar pesado com as revelações. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não podia ser verdade. Beatriz, uma estranha. As meninas, suas filhas, apenas parte de um quebra-cabeça distorcido. Então, uma luz forte cortou. A escuridão e sirenes pareciam se aproximar ainda mais. O pânico tomou conta. O que você está dizendo, Samuel? Eu preciso saber agora. A voz de Roberto era quase um rosnado, a urgência transparecendo. Samuel hesitou, olhando por cima do ombro. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Roberto. Ele gritou, paralisando o momento. E numa fração de segundo, algo aconteceu. Um barulho estrondoso, como uma explosão, fez o chão tremer. Um carro se despedaçou ao virar a esquina, ultrapassando o limite da segurança, colidindo em cheio com um poste. Vidros estouraram, gritos preencheram o ar. As meninas gritaram, os olhos arregalados, completamente aterrorizadas. Vamos, rápido! Roberto gritou, agarrando Lia e Luna com firmeza, puxando-as para longe da cena. Mas mesmo enquanto ele se movia, sentia os olhos de Samuel cravados nele. Eu não consigo deixar você ir. O segredo vai te alcançar. A voz dele soou diferente, quase desesperada. No caos, Beatriz, que estava a poucos passos, desabou ao chão, levando Roberto a congelar novamente. O coração dele disparou. Beatriz! Ele a chamou, correndo em sua direção. Mas algo no olhar dela fez seu sangue gelar. Ela olhou para Samuel, e o entendimento silencioso passou entre eles. O que você não me contou? Roberto gaguejou, seu peito apertado. O que você esconde dela? Beatriz começou a se erguer, mas então um novo barulho os cortou. Tiros. Disparos vieram do outro lado da rua. O pânico se transformou em gritos, a multidão correndo para todos os lados. Fiquem perto de mim. Roberto gritou, mas seus olhos estavam fixos em Beatriz. A mulher que ele amava começava a parecer uma estranha, com vestígios de uma história que ele desconhecia. Então, em um movimento rápido, Samuel puxou Beatriz para seu lado, os braços em torno dela como se estivesse protegendo um tesouro. Você não pode deixá-lo saber, disse Samuel, a voz mais baixa, mas ainda tensa. Roberto ficou paralisado, seu estômago revirando. Samuel, o que está acontecendo? Você está me enterrando em segredos. Por que você está defendendo? Quem é ela? Beatriz se virou, o rosto pálido, e a verdade parecia dançar em seus olhos. Roberto, eu só queria proteger as meninas. As ligações familiares são mais complicadas do que você imagina. E então, enquanto o caos continuava, um homem emergiu da sombra, alto e sombrio, sua presença emanando uma aura de poder. Era um desconhecido, mas seu olhar diria que ele não era um estranho comum. Beatriz, você sabe o que fazer. Agora, senão tudo acabará. Os corações de Roberto e das meninas pararam por um instante. A revelação estava pairando no ar. Um monstro que tomava forma no meio do caos. O homem olhou para Roberto, os olhos frios como gelo. Se você quer protegê-las, precisa entender. A verdade que está escondida vai arruinar tudo. E naquele momento, Roberto soube que estava em um jogo muito mais profundo do que apenas as vidas delas. Era sobre um legado, alianças que cruzavam gerações. Mas mais importante, ele começou a perceber que todo o amor que sentia por Beatriz podia ser
fundamentado em mentiras. O que vinha a seguir poderia destruir tudo o que ele acreditava, não apenas sobre ela, mas sobre quem ele realmente era. As sirenes ainda ecoavam, os gritos ainda ressoavam. Mas agora, o relógio ainda mais acelerado, o futuro estava repleto de incertezas. E ele se viu diante de uma escolha impossível. O que fazer agora? Como proteger aquelas que amava, quando a verdade podia se revelar devastadora? Uma reviravolta estava à vista. E ele sentia que mal havia arranhado a superfície de um segredo que mudaria tudo. Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés, as palavras de Samuel ecoando em sua mente como um sino. Elas têm mais ligaduras do que você imagina. A tensão era palpável, o ar pesado com as revelações. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não podia ser verdade. Beatriz, uma estranha? As meninas, suas filhas, apenas parte de um quebra-cabeça distorcido? Então uma luz forte cortou a escuridão e sirenes pareciam se aproximar ainda mais. O pânico tomou conta. O que você está dizendo, Samuel? Eu preciso saber agora. A voz de Roberto era quase um rosnado, a urgência transparecendo. Samuel hesitou, olhando por cima do ombro. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Roberto. Ele gritou, paralisando o momento. E numa fração de segundo, algo aconteceu. Um barulho estrondoso como uma explosão fez o chão tremer. Um carro se despedaçou ao virar a esquina, ultrapassando o limite da segurança, colidindo em cheio com um poste. Vidros estouraram. Gritos preencheram o ar. As meninas gritaram, os olhos arregalados, completamente aterrorizadas. Vamos, rápido! Roberto gritou, agarrando Lia e Luna com firmeza, puxando-as para longe da cena. Mas, mesmo enquanto ele se movia, sentia os olhos de Samuel cravados nele. Eu não consigo deixar você ir. O segredo vai te alcançar. A voz dele soou diferente, quase desesperada. No caos, Beatriz, que estava a poucos passos, desabou ao chão, levando Roberto a congelar novamente. O coração dele disparou. Beatriz! Ele a chamou, correndo em sua direção. Mas algo no olhar dela fez seu sangue gelar. Ela olhou para Samuel, e um entendimento silencioso passou entre eles. O que você não me contou? Roberto gaguejou, seu peito apertado. O que você esconde dela? Beatriz começou a se erguer, mas então um novo barulho os cortou. Tiros. Disparos vieram do outro lado da rua. O pânico se transformou em gritos, a multidão correndo para todos os lados. Fiquem perto de mim, Roberto gritou, mas seus olhos estavam fixos em Beatriz. A mulher que ele amava começava a parecer uma estranha, com vestígios de uma história que ele desconhecia. Então, em um movimento rápido, Samuel puxou Beatriz para seu lado, os braços em torno dela como se estivesse protegendo um tesouro. Você não pode deixá-lo saber, disse Samuel, a voz mais baixa, mas ainda tensa. Roberto ficou paralisado, seu estômago revirando. Samuel, o que está acontecendo? Você está me enterrando em segredos. Por que você a está defendendo? Quem é ela? Beatriz se virou, o rosto pálido, e a verdade parecia dançar em seus olhos. Roberto, eu só queria proteger as meninas. As ligações familiares são mais complicadas do que você imagina. E então, enquanto o caos continuava, um homem emergiu da sombra, alto e sombrio, sua presença emanando uma aura de poder. Era um desconhecido, mas seu olhar diria que ele não era um estranho comum. Beatriz, você sabe o que fazer, agora. Senão, tudo acabará. Os corações de Roberto e das meninas pararam por um instante. A revelação estava pairando no ar.
um monstro que tomava forma no meio do caos. O homem olhou para Roberto, os olhos frios como gelo. Se você quer protegê-las, precisa entender. A verdade que está escondida vai arruinar tudo. E naquele momento, Roberto soube que estava em um jogo muito mais profundo que apenas as vidas delas. Era sobre um legado, alianças que cruzavam gerações. Um grito distante cortou o ar, e a situação virou um pesadelo. Mas o verdadeiro choque veio enquanto o homem se aproximava. Seu semblante mudava e revelava um pequeno objeto brilhante nas mãos. Roberto teve a visão turva pelo medo e pela urgência. Mas o que ele viu o fez tremer. Era um colar. O mesmo colar que ele havia dado a Beatriz, anos atrás. Aquele que havia desaparecido de sua casa de forma misteriosa. O homem olhou para Roberto, um sorriso enigmático nos lábios. Você realmente não sabia? Beatriz não é apenas a mãe delas. Ela é a sua irmã. Os olhos de Roberto se arregalaram e seu mundo desabou. As meninas começaram a chorar, mas ele mal ouvira seus lamentos. A verdade cruel estava ali, bem diante dele, como uma seta cortante. O que mais ele não sabia? Com a sirene se intensificando e a confusão crescendo, Roberto sentiu que todo o ar lhe faltava. Ele estava cercado por segredos e mentiras. A escolha agora era clara: enfrentar uma realidade opressora ou correr para longe em busca de respostas. Seu coração batia descompassado e as palavras ecoavam na sua mente. Quem era Beatriz realmente? E o que fariam agora? A tempestade de sentimentos e incertezas tornava-se insuportável, deixando Roberto sem saber qual caminho trilhar. Uma nova jornada estava prestes a começar, mas o que verdadeiramente significava ser um pai, um irmão, um amante. E, principalmente, o que mais o esperava ao longo dessa estranha estrada de revelações. Roberto estava ali, atordoado, enquanto as palavras de Samuel giravam em sua mente. Ela é a sua irmã. A sensação de que o chão sob seus pés havia desmoronado era incomparável. Ele olhou para Beatriz, a mulher que uma vez havia amado tão intensamente, e sentiu o coração se apertar. Como ela poderia esconder algo assim? A multidão ao redor começava a se dispersar, mas os gritos de terror ainda ecoavam. Roberto, precisamos ir. Lia e Luna puxavam suas mãos, os olhos cheios de medo. Mas ele estava paralisado, preso em um labirinto de confusão. Por que você nunca me disse? A voz dele se quebrou. Cada palavra uma faca afiada. Beatriz tentou avançar, os olhos cheios de lágrimas. Roberto, não é tão simples. A voz dela tremia, mas algo insistente na sua expressão dizia que havia mais a se revelar. Havia razões, eu não queria que isso afetasse as meninas. Afetar? Como você pode dizer isso? A verdade pode destruir tudo, gritou ele, o desespero tomando conta. Tiros ecoaram ao fundo novamente, e a pressão da situação se intensificou. Um novo homem surgiu da sombra, alto e imponente, com um olhar que cortava a atmosfera densa. Chega! Gritou ele, interrompendo sua discussão. O tempo está se esgotando. A aura dele irradiava um poder sombrio, e um calafrio percorreu a espinha de Roberto. Beatriz, você sabe o que fazer. Agora. Ficou em silêncio, as palavras presas na garganta. Roberto olhou ao redor. A tensão era palpável. Cada respiração carregava um medo crescente. O homem virou-se lentamente em sua direção. A verdade não espera, Roberto. Você pode querer ignorá-la, mas o que está por vir não é algo que você poderá escapar. E foi nesse instante que Beatriz, num ato desesperado, puxou um objeto do bolso. Era um pequeno diário, envelhecido,
com a capa desgastada. Roberto, isso é tudo o que eu nunca tive coragem de te mostrar. Os olhos dela estavam fixos naquilo, como se a própria vida dependesse do que viria a seguir. O homem cochichou algo em seu ouvido. Suas palavras eram baixas demais para Roberto ouvir. Beatriz parecia hesitar, o entendimento aterrorizante nascendo entre eles. Você não pode abrir isso ainda. Os gritos ao redor aumentaram, uma multidão em pânico correndo para todos os lados. Abra um caminho. Abra um caminho! Alguém gritou. E ali, naquele momento caótico, Roberto percebeu a verdade mais assustadora. Beatriz não estava apenas conectada a ele por laços de amor. Havia uma ligação mais profunda, mais obscura e complexa. Samuel, o que você sabe sobre isso? Roberto exigiu, mantendo os olhos fixos no homem que havia invocado esse pesadelo. Mas Samuel afastou o olhar, nervoso, como se temesse a resposta. Você não deveria saber disso, ainda. Então, antes que Roberto pudesse processar tudo, uma explosão de luz iluminou a noite. Um carro, aparatoso e danificado, derrapou na esquina, colidindo com uma árvore. A situação virou um caos absoluto. O som ensurdecedor misturou-se a gritos e incêndios em potencial. Roberto agarrou Lia e Luna, puxando-as para longe do desastre. Fiquem juntos. Precisamos ir. Mas, ao olhar para Beatriz, viu-a paralisada, como que hipnotizada pelo diário. A luz da explosão refletia em seu rosto, revelando um misto de pânico e resolução. Roberto, por favor. A verdade está aqui, ela gritou, a voz alta o suficiente para ser ouvida sobre o barulho crescente. Porém, antes que pudesse explicar mais, um novo visitante apareceu. Alguém que Roberto nunca esperava ver. Um homem do passado. Uma figura que detinha tanto poder, que a simples presença dele fazia os corações desacelerarem. Se você quer saber a verdade, venha comigo, disse o homem, e aqueles olhos frios como aço faiscavam. Roberto balançou a cabeça, mas a curiosidade começou a rufar nos recessos mais profundos de seu ser. Havia algo sobre aquela situação que desafiava a lógica. Se Beatriz e ele eram irmãos, o que isso significava para Lia e Luna? E o que mais estava escondido atrás das cortinas de segredo e traição? Roberto, você deve decidir agora, o estranho insistiu. Um novo choque varreu a mente de Roberto. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo e deixar um rastro de destruição em seu caminho. O futuro, que até então pareceria um eco de esperança, havia se transformado em uma estrada cheia de obstáculos. E ele se viu dividido. O que fazer? Seguir e enfrentar os demônios do passado ou manter as meninas a salvo, longe de tudo isso? E a verdade, essa verdade oculta, estava lá, à sua frente, esperando para ser desenterrada. Mas até onde ele estava disposto a ir para obter respostas? Assim a relação entre eles se tornava mais confusa. As alianças se transformavam em conflitos, e Roberto se viu no centro de um emaranhado que ameaçava engolir, não apenas sua vida, mas também a daqueles que ele mais amava. Roberto estava ali, atordoado, enquanto as palavras de Samuel giravam em sua mente. Ela é a sua irmã. A sensação de que o chão sob seus pés havia desmoronado era incomparável. Ele olhou para Beatriz, a mulher que uma vez havia amado tão intensamente, e sentiu o coração se apertar. Como ela poderia esconder algo assim? A multidão ao redor começava a se dispersar, mas os gritos de terror ainda ecoavam. Roberto, precisamos ir. Lia e Luna puxavam suas mãos, os olhos cheios de medo.
mas ele estava paralisado, preso em um labirinto de confusão. Por que você nunca me disse? A voz dele se quebrou, cada palavra uma faca afiada. Beatriz tentou avançar, os olhos cheios de lágrimas. Roberto, não é tão simples. A voz dela tremia, mas algo insistente na sua expressão dizia que havia mais a se revelar. Havia razões. Eu não queria que isso afetasse as meninas. Afetar? Como você pode dizer isso? A verdade pode destruir tudo, gritou ele, o desespero tomando conta. Tiros ecoaram ao fundo novamente, e a pressão da situação se intensificou. Um novo homem surgiu da sombra, alto e imponente, com um olhar que cortava a atmosfera densa. Chega! Gritou ele, interrompendo sua discussão. O tempo está se esgotando. A aura dele irradiava um poder sombrio, e um calafrio percorreu a espinha de Roberto. Beatriz, você sabe o que fazer. Agora. Ela ficou em silêncio, as palavras presas na garganta. Roberto olhou ao redor. A tensão era palpável. Cada respiração carregava um medo crescente. O homem virou-se lentamente em sua direção. A verdade não espera, Roberto. Você pode querer ignorá-la, mas o que está por vir não é algo que você poderá escapar. E foi nesse instante que Beatriz, num ato desesperado, puxou um objeto do bolso. Era um pequeno diário, envelhecido, com a capa desgastada. Roberto, isso é tudo que eu nunca tive coragem de te mostrar. Os olhos dela estavam fixos naquilo, como se a própria vida dependesse do que viria a seguir. O homem cochichou algo em seu ouvido. Suas palavras eram baixas demais para Roberto ouvir. Beatriz parecia hesitar, um entendimento aterrorizante nascendo entre eles. Você não pode abrir isso ainda. Os gritos ao redor aumentaram, uma multidão em pânico correndo para todos os lados. Abram caminho! Abram caminho! Alguém gritou. E ali, naquele momento caótico, Roberto percebeu a verdade mais assustadora. Beatriz não estava apenas conectada a ele por laços de amor. Havia uma ligação mais profunda, mais obscura e complexa. Samuel, o que você sabe sobre isso? Roberto exigiu, mantendo os olhos fixos no homem que havia invocado esse pesadelo. Mas Samuel afastou o olhar, nervoso, como se temesse a resposta. Você não deveria saber disso, ainda. Então, antes que Roberto pudesse processar tudo, uma explosão de luz iluminou a noite. Um carro, aparatoso e danificado, derrapou na esquina, colidindo com uma árvore. A situação virou um caos absoluto. O som ensurdecedor misturou-se a gritos e incêndios em potencial. Roberto agarrou Lia e Luna, puxando-as para longe do desastre. Fiquem juntos. Precisamos ir. Mas ao olhar para Beatriz, viu-a paralisada, como que hipnotizada pelo diário. A luz da explosão refletia em seu rosto, revelando um misto de pânico e resolução. Roberto, por favor, a verdade está aqui. Ela gritou, a voz alta o suficiente para ser ouvida sobre o barulho crescente. Porém, antes que pudesse explicar mais, um novo visitante apareceu. Alguém que Roberto nunca esperava ver. Um homem do passado, uma figura que detinha tanto poder que a simples presença dele fazia os corações desacelerarem. Se você quer saber a verdade, venha comigo, disse o homem. E aqueles olhos frios como aço faiscavam. Roberto balançou a cabeça, mas a curiosidade começou a rufar nos recessos mais profundos de seu ser. Havia algo sobre aquela situação que desafiava a lógica. Se Beatriz e ele eram irmãos, o que isso significava para Lia e Luna? E o que mais estava escondido atrás das cortinas de segredo e traição?
Roberto, você deve decidir agora, o estranho insistiu. Um novo choque varreu a mente de Roberto. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo e deixar um rastro de destruição em seu caminho. O futuro, que até então pareceria um eco de esperança, havia se transformado em uma estrada cheia de obstáculos. E ele se viu dividido. O que fazer? Seguir e enfrentar os demônios do passado? Ou manter as meninas a salvo, longe de tudo isso? E a verdade, essa verdade oculta, estava lá, à sua frente, esperando para ser desenterrada. Mas até onde ele estava disposto a ir para obter respostas? Assim, a relação entre eles se tornava mais confusa. As alianças se transformavam em conflitos, e Roberto se viu no centro de um emaranhado que ameaçava engolir não apenas sua vida, mas também a daqueles que ele mais amava. Enquanto pensava, o som de tiros ecoou novamente. Mais perto, mais familiar. Era a voz de um homem, mas um homem que ele conhecia bem. Um homem que havia prometido nunca voltar. O pânico se apoderou dele. Não, não pode ser. E no meio do caos de gritos, entre o estrondo dos vidros quebrando e as sirenes longe, ele ouviu aquela voz rasgada de dor. Roberto! Era Miguel, seu irmão. E com ele, o segredo mais sombrio que ele jamais poderia imaginar começou a emergir. Miguel tinha vindo para concluir o que havia começado, e a revelação que se desenrolava agora mudaria tudo para sempre. Roberto estava ali, atordoado, enquanto as palavras de Samuel giravam em sua mente. Ela é a sua irmã. A sensação de que o chão sob seus pés havia desmoronado era incomparável. Ele olhou para Beatriz, a mulher que uma vez havia amado tão intensamente, e sentiu o coração se apertar. Como ela poderia esconder algo assim? Mas antes que pudesse processar tudo, o som da voz de Miguel cortou o ar. Roberto, eu não consigo acreditar que você não. Sabe? Miguel, seu irmão, estava ali, com os olhos cheios de fúria. O caos ao redor deles parecia se apagar, ficando embaçado. O que ele estava fazendo aqui? A adrenalina pulsava. Você não deveria ter voltado, gritou Roberto, sua voz misturada com desespero. Lia e Luna ainda estavam agarradas a ele, tremendo. O que você quer? Miguel avançou, a expressão rígida. A verdade, Roberto. Eu sempre fui o único que soube, desde o começo. Ele parou. O olhar dele se moveu para Beatriz. E agora você vai pagar por isso. Tudo o que você ama pode se acabar em um instante. A afirmação não fez sentido. Você está louco. As palavras saíram com dificuldade, como se sua boca estivesse seca. E então, algo dentro dele estourou. Miguel, o que você está dizendo? As meninas, o que você sabe sobre elas? Sobre tudo. Miguel deu um passo à frente, ignorando os olhares assustados. Beatriz não é apenas uma estranha. Ela é a chave para o nosso passado. E você foi apenas um peão nesta história. O pânico começou a misturar em seu coração uma sensação de urgência. O que Miguel estava escondendo era muito maior do que ele tinha imaginado. Eu nunca fui um peão, gritou Roberto, a raiva tomando conta. Eu lutei para ter essa vida. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. Mas Miguel apenas riu, um riso frio e desdenhoso. Você não tem ideia do que está perdendo. Com a tensão crescendo, um novo barulho ecoou. Um estampido surdo. E então, como um relâmpago, o chão tremeu sob eles. Um carro havia batido quase na esquina, e a catástrofe virou o cenário. Vidros da loja mais próxima estouraram, e pessoas começaram a gritar, correndo sem direção. Beatriz, assustada, olhou para Roberto. Roberto, precisamos ir agora. A urgência em sua voz ficou clara.
Mas Miguel apenas se virou, figurando uma sombra protetora sobre a irmã que ele sempre amou. Não, ele gritou. Não fique longe de mim, Beatriz. A tensão flutuava. O que isso significava? Que segredos se desvendariam agora? E a verdade sobre as meninas? Este não era apenas um momento de recriminação familiar. Era como se o peso de um legado se desdobrasse diante deles. A multidão começou a dispersar, e a polícia se aproximava. A sirene cortante parecia um aviso. Então, sem que ninguém esperasse, uma figura apareceu na multidão. Era uma mulher. Ela tinha aquele olhar decidido, firme. Samuel, sua voz era potente. Eu sei o que você fez, e eu não vou deixar isso acontecer. Miguel parecia paralisado, sua expressão se transformando rapidamente de raiva para emoção, como se visse um fantasma. A mulher avançou, e Roberto percebeu que ela estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo novamente. Você acha que pode apenas desaparecer, levá-la e deixar o passado para trás? As palavras dela cortaram o ar. O que estava acontecendo? Roberto não se lembrava de ter visto essa mulher antes. O quê? Quem é você? Ele exigiu, sentindo seu coração disparar. Eu sou a ponte entre o que você acha que sabe e a verdade que você nunca quis ver. O olhar dela queimava como fogo benéfico, mas ao mesmo tempo tinha um peso insuportável. A verdade que pode destruir tudo, até mesmo seu relacionamento com Beatriz e suas filhas. As meninas tremiam, seus olhares confusos, mas havia algo mais poderoso no olhar daquela mulher. Uma conexão oculta. O que ela sabia? Qual era a verdade que poderia jogá-los no fundo do poço? O desprezo na expressão de Miguel começou a desvanecer, e Roberto sentiu que toda a realidade começava a pender. Detenham-se. O que mais está escondido? Roberto pediu, com a voz abalada. O que você tem a me contar? O tumulto ao redor dele se intensificava, e o relógio da vida estava em contagem regressiva. A resposta que ele sempre temeu estava prestes a ser revelada. Sem aviso, a mulher puxou uma foto do bolso. O que estava naquela imagem? Quais sombras emergiriam? O futuro deles estava mais perto da escuridão do que jamais estivera. Roberto estava ali, atordoado, enquanto as palavras de Samuel giravam em sua mente. Ela é a sua irmã. A sensação de que o chão sob seus pés havia desmoronado era incomparável. Ele olhou para Beatriz, a mulher que uma vez havia amado tão intensamente, e sentiu o coração se apertar. Como ela poderia esconder algo assim? Mas antes que pudesse processar tudo, o som da voz de Miguel cortou o ar. Roberto, eu não consigo acreditar que você não sabe. Miguel, seu irmão, estava ali, com os olhos cheios de fúria. O caos ao redor parecia se apagar, ficando embaçado. O que ele estava fazendo aqui? A adrenalina pulsava. Você não deveria ter voltado, gritou Roberto, sua voz misturada com desespero. O que você quer? Miguel avançou, a expressão rígida. A verdade, Roberto. Eu sempre fui o único que soube. Desde o começo. Ele parou. O olhar dele se moveu para Beatriz. E agora você vai pagar por isso. Tudo o que você ama pode se acabar em um instante. A afirmação não fez sentido. Você está louco. As palavras saíram com dificuldade, como se sua boca estivesse seca. E então, algo dentro dele estourou. Miguel, o que você está dizendo? As meninas, o que você sabe sobre elas? Sobre tudo. Miguel deu um passo à frente, ignorando os olhares assustados. Beatriz não é apenas uma estranha. Ela é a chave para o nosso passado. E você? Você foi apenas um peão nesta história. O pânico começou a misturar em seu coração uma sensação de urgência.
O que Miguel estava escondendo era muito maior do que ele tinha imaginado. O olhar de Roberto se tornou um turbilhão. Eu nunca fui um peão. Eu lutei para ter essa vida. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. Mas Miguel apenas riu, um riso frio e desdenhoso. Você não tem ideia do que está perdendo. E nesse momento, a mulher que observava tudo puxou uma foto do bolso. Roberto franziu a testa, tentando entender. Os gritos ao redor se tornaram um som distante. O mundo parecia parar. Quando a mulher ergueu a foto, seu coração parou. Era uma imagem antiga, desbotada. Um grupo de pessoas juntos, felizes. Mas no centro daquele momento congelado, uma silhueta familiar ocupava um espaço que ele nunca esperaria ver. Era uma jovem Beatriz, ao lado de uma mulher que ele conhecia muito bem. Essa é a nossa mãe. Roberto quase gritou, a revelação chocando-o como um golpe na barriga. Ele olhou para a mulher, sua expressão preenchida de súbita compreensão. Mas isso não é possível. Minha mãe está morta. Ela não está. E a mulher na foto. A voz da mulher tinha um tom de urgência. Ela é a verdadeira Beatriz. A mulher que você conhece, a mulher que ama, é apenas uma cópia, uma impostora que assumiu a identidade daquela que você ama. O impacto das palavras o atingiu como um trovão. A figura no retrato parecia saltar para a realidade, confundindo seu senso de quem realmente era Beatriz. A estrutura da sua vida estava desmoronando em tempo real e um nó se formou em sua garganta. Era tudo uma farsa. Os laços da família, a conexão, a história, tudo fazia parte de um quebra-cabeça distorcido. A multidão começava a se dispersar, mas o pânico ainda tomava conta do clima. O olhar de Miguel ardia de raiva, mas havia também algo que lembrava vulnerabilidade. Você não entende, Roberto. A verdade vai te destruir. As palavras não eram mais de desprezo, mas de um aviso sincero. Beatriz, parada entre eles, começou a tremer. Roberto, eu não sabia, gaguejou as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria proteger nossas filhas. Seu olhar implorava por compreensão. Mas Roberto estava além da razão. A revelação pesava sobre ele como uma âncora. Se Beatriz era uma impostora, o que isso significava para Lia e Luna? O que ele havia construído ao redor de um amor, de uma família, poderia estar numa traição complexa de camadas espessas? Quando, de repente, um novo barulho cortou a tensão. Uma explosão à distância. Um som terrível que ecoou pelas calçadas. Tiros partiram do fundo da rua e a multidão entrou em pânico. Corram! Gritou alguém. O que era isso? Que horror estava prestes a desabar sobre eles? Ainda atordoado pela revelação, Roberto agarrou Lia e Luna. Olhando para Beatriz, tornou-se impossível não questionar tudo o que acreditou. Ele estava ali, no meio de um caos sanguinolento, com segredos e verdades agora emaranhados entre si. A vida de todos pendendo no ar. A pergunta ardia na sua mente. Até onde ele iria para proteger o que ainda restava de sua família? A resposta parecia tão distante quanto a saída daquele pesadelo. Em meio à correria e à balbúrdia crescente, Roberto soube que ainda havia uma escolha a ser feita. Aceitar a verdade ou lutar contra ela. Mas, no fundo, ele sentia que o passado estava prestes a lhe dar uma última rasteira. O que mais havia escondido nos recantos mais escuros dessa história? Roberto estava ali, atordoado, enquanto as palavras de Samuel giravam em sua mente. Ela é a sua irmã. A sensação de que o chão sob seus pés havia desmoronado
era incomparável. Ele olhou para Beatriz, a mulher que uma vez havia amado tão intensamente, e sentiu o coração se apertar. Como ela poderia esconder algo assim? Mas antes que pudesse processar tudo, o som da voz de Miguel cortou o ar. Roberto, eu não consigo acreditar que você não sabe. Miguel, seu irmão, estava ali, com os olhos cheios de fúria. O caos ao redor parecia se apagar, ficando embaçado. O que ele estava fazendo aqui? A adrenalina pulsava. Você não deveria ter voltado, gritou Roberto, sua voz misturada com desespero. O que você quer? Miguel avançou, a expressão rígida. A verdade, Roberto. Eu sempre fui o único que soube, desde o começo. Ele parou. O olhar dele se moveu para Beatriz. E agora você vai pagar por isso. Tudo o que você ama pode se acabar em um instante. A afirmação não fez sentido. Você tá louco. As palavras saíram com dificuldade, como se sua boca estivesse seca. E então, algo dentro dele estourou. Miguel, o que você está dizendo? As meninas, o que você sabe sobre elas? Sobre tudo. Miguel deu um passo à frente, ignorando os olhares assustados. Beatriz não é apenas uma estranha. Ela é a chave para o nosso passado. E você foi apenas um peão nesta história. O pânico começou a misturar em seu coração uma sensação de urgência. O que Miguel estava escondendo era muito maior do que ele tinha imaginado. O olhar de Roberto se tornou um turbilhão. Eu nunca fui um peão. Eu lutei para ter essa vida. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. Mas Miguel apenas riu. Um riso frio e desdenhoso. Você não tem ideia do que está perdendo. E nesse momento, a mulher que observava tudo puxou uma foto do bolso. Roberto franziu a testa, tentando entender. Os gritos ao redor se tornaram um som distante. O mundo parecia parar. Quando a mulher ergueu a foto, seu coração parou. Era uma imagem antiga, desbotada. Um grupo de pessoas juntos, felizes. Mas no centro daquele momento congelado, uma silhueta familiar ocupava um espaço que ele nunca esperaria ver. Era uma jovem Beatriz, ao lado de uma mulher que ele conhecia muito bem. Essa é a nossa mãe. Roberto quase gritou. A revelação chocando-o como um golpe na barriga. Ele olhou para a mulher, sua expressão preenchida de súbita compreensão. Mas isso não é possível. Minha mãe está morta. Ela não está. E a mulher na foto? A voz da mulher tinha um tom de urgência. Ela é a verdadeira Beatriz, a mulher que você conhece. A mulher que ama é apenas uma cópia, uma impostora que assumiu a identidade daquela que você ama. O impacto das palavras o atingiu como um trovão. A figura no retrato parecia saltar para a realidade, confundindo seu senso de quem realmente era Beatriz. A estrutura da sua vida estava desmoronando em tempo real e um nó se formou em sua garganta. Era tudo uma farsa. Os laços da família, a conexão, a história, tudo fazia parte de um quebra-cabeça distorcido. A multidão começou a se dispersar, mas o pânico ainda tomava conta do clima. O olhar de Miguel ardia de raiva, mas havia também algo que lembrava vulnerabilidade. Você não entende, Roberto. A verdade vai te destruir. As palavras não eram mais de desprezo, mas de um aviso sincero. Beatriz, parada entre eles, começou a tremer. Roberto, eu não sabia, gaguejou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria proteger nossas filhas. Seu olhar implorava por compreensão. Mas Roberto estava além da razão. A revelação pesava sobre ele como uma âncora. Se Beatriz era uma impostora, o que isso significava para Lia e Luna?
o que ele havia construído ao redor de um amor, de uma família, poderia estar numa traição complexa de camadas espessas, quando de repente um novo barulho cortou a tensão. Uma explosão à distância, um som terrível que ecoou pelas calçadas. Tiros partiram do fundo da rua, e a multidão entrou em pânico. "Corram!" gritou alguém. O que era isso? Que horror estava prestes a desabar sobre eles? Sem pensar, Roberto agarrou Lia e Luna, puxando-as para perto de si. Estava quase impossível ouvir seus próprios pensamentos. O perigo estava por toda parte. E num ato instintivo, ele se virou para Beatriz, seus olhos transbordando perguntas e desespero. A mulher que amava não era quem pensava ser. O mundo estava em colapso. Foi então que uma figura familiar apareceu no meio da multidão. Era sua avó, Dona Helena, a matriarca da família, com um olhar determinado e uma expressão que parecia quase sagrada. Ela se aproximou com firmeza, e a multidão a abriu passagem. "Roberto!" gritou ela, a voz forte. "É verdade. A Beatriz que você conheceu não é só uma impostora. Ela é sua irmã gêmea perdida. Deus, você precisa entender. Isso muda tudo." O chão sob os pés de Roberto se desfez novamente, e sua mente parecia um turbilhão. A revelação girou em torno dele, desafiando tudo o que acreditava. Sua mãe nunca o abandonou. Pelo contrário, ele tinha uma irmã o tempo todo. Lia e Luna eram, tudo se complicava mais e mais. O grito de um tiro cortou o ar, e a divisão entre o passado e o presente se desfez. O pânico tomou conta. Agora, a verdade era uma arma apontada para ele. A escolha que tinha em suas mãos era mais do que escolher uma vida ou outra. Era a chance de redirecionar um destino que já estava selado. O que mais estava escondido por trás dessa nova verdade? A tensão saturava o ar, deixando a questão intacta. Até onde ele iria para proteger suas filhas de um mundo que acabara de se tornar um lugar muito mais perigoso? A verdade estava diante dele, envolta em sombras. E a pergunta se saía silenciosamente. O que mais ele ainda não sabia? Roberto sentiu um frio na espinha quando a revelação da avó ecoou em sua mente. Sua irmã? A dor pulsava intensa. O caos todo ao redor parecia um borrão, com gritos e tiros ressoando, mas tudo se resumia ao que aquela mulher havia acabado de dizer. Sua vida estava prestes a desmoronar. Ele não sabia se estava mais chocado por Beatriz ser sua meia-irmã ou pela possibilidade de que tudo o que amava pudesse escapar por entre seus dedos. "Roberto, por favor, a gente precisa de você!" Beatriz implorou, o olhar dela entrelaçando-se com o dele, repleto de pânico e determinação. "Precisamos ir agora!" Miguel bradou, puxando Beatriz. Mas Roberto não se movia. O chão parecia tremer em resposta ao tumulto da sua alma. Lia e Luna, chorando e apavoradas, agarrando-se a ele, não podiam entender. Mas ele sabia que uma tempestade estava prestes a se formar. E então, bum! Uma explosão não muito longe. O ar se encheu de fumaça, enquanto pessoas corriam descontroladas. A adrenalina tomou conta de Roberto. Ele agarrou as meninas mais firmemente e gritou: "Fiquem perto de mim, rápido!" Com isso, ele se lançou na multidão, Beatriz ao seu lado. Miguel protestava, mas a urgência era imperativa. Eles não tinham tempo. A imagem da avó na sua mente permaneceu. A verdade era uma bomba-relógio, e a única forma de proteger Lia e Luna seria correndo para longe daquela tragédia. Eles chegaram a um beco. O caos se dissipava um pouco. Ali parados, Roberto sentiu a respiração quente das meninas em seu pescoço
e soube que não podia deixar que elas soubessem da verdade ainda. Dona Helena, onde está a verdade? Roberto ofegou, respirando profundamente. Você não pode simplesmente deixar isso assim. A avó olhou para ele, os olhos cansados, mas ainda firmes. A verdade nunca é simples, meu filho. Tudo se entrelaça. Mas você deve escolher o que é prioridade. Sua família ou o passado que não pode ser corrigido. Mãe, Miguel gritou. Sua expressão foi um misto de dor e desespero. Você não pode simplesmente deixá-la ir. As vidas delas estão em jogo. O peso da decisão caiu sobre Roberto, como uma ponte a desabar. Beatriz olhou para ele. O fracasso em perceber a verdade estava ali, em sua frente, mas havia uma escolha, uma bifurcação. Ele podia lutar por elas, mesmo que isso significasse desenterrar segredos que jamais deveria ter descoberto. Os gritos ao redor foram substituídos por um som ensurdecedor de sirenes, e nesse momento Roberto se levantou, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Vamos juntos. Estamos nesta luta como família, e a verdade não nos derrotará. Miguel assentiu, a dor se dissipando um pouco. Beatriz estendeu a mão para Roberto. Ele a pegou e olhou nos olhos dela. Havia uma centelha de esperança. Você é e sempre será uma parte da nossa família, Roberto disse, e a determinação nas palavras preparava o cenário para o que estava por vir. E por Lia e Luna, não vamos deixar o passado nos separar. Com um sentido renovado de propósito, Roberto liderou o caminho. O futuro diante deles ainda era incerto, mas juntos eles enfrentariam os perigos. Ele respirou fundo, sentindo a conexão que os unia. E enquanto eles corriam, a vida começava a se reconfigurar. A verdade seria fala durante a jornada, não uma arma. O que aconteceria mais adiante? O abismo diante deles ainda era nebuloso e cheio de perguntas. Mas pela primeira vez, ele sentiu que juntos poderiam enfrentá-lo. E antes que a cena se apagasse, o futuro lhe sorriu. Agora, antes de você sair, é hora de uma ação importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague esse botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa jornada incrível.